Deixa eu ver. Boa noite, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tem crente dando aí glória a Deus? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Estamos aqui nessa noite para juntos compartilharmos uma palavra que veio do coração de Deus para o coração do seu povo. Queridos, eu estive bem afastada, motivos de compromissos, viagens, mudança de casa, tudo muito de repente, mas o Senhor está no controle. Existem coisas que nos pegam de surpresa, se bem que eu não estava desapercebida não, eu estava bem atenta ao que o Senhor vinha me falando. E eu glorifico a Deus. Eu esperei passar a chuva, porque foi muita chuva em São Paulo, Zona Norte, Perus, muita chuva mesmo. Mas agora acalmou. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está entrando agora, fique atento, preste atenção no que Deus quer nos revelar pela sua palavra. Eu sempre digo aos irmãos que a maior revelação é a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por grandes coisas o Senhor tem feito e a palavra do Senhor tem se cumprido na vida dos meus irmãos. Tenho recebido muitas mensagens, muitas mensagens dizendo que Deus tem cumprido isso. Eu glorifico ao Senhor por esta noite. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você, minha irmã. Compartilhe e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, mediante algumas mensagens que eu tenho recebido todos os dias no meu celular, pessoas pedindo socorro, pedindo desesperadamente que eu mande uma palavra. Eu não tenho tido tempo, disponibilidade para atender a todos. É muita gente, a demanda é muito grande. E às vezes eu fico até meio chateada por não poder responder a todos. É muita gente, é das 5 da manhã, assim, direto, até meia-noite, 1 hora da manhã, gente, às vezes os horários de outros países, e às vezes é diferente aqui do Brasil, 4, 5 horas, 2, 3 horas de diferença. Mas eu comecei a pensar, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com os crentes de hoje em dia? O que está ocorrendo? É muita aflição, a gente sabe que a palavra de Deus está se cumprindo, mas eu estou vendo crente entrando pelo caminho do desespero. Um desespero de falar assim, chega, não aguento mais, vou jogar tudo para o alto. E a gente olha para a Bíblia, você olha para as Sagradas Escrituras, encontra homens de Deus, profetas de Deus, vivendo situações desesperadoras. E eu quero falar de um profeta que eu me identifico muito com ele. Eu me identifico porque esse profeta, Deus levantou ele num período muito obscuro, num período muito difícil de Israel. Num período de apostasia, de negligência, de idolatria. Num período que o povo não buscava mais a Deus. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, não é diferente. Pessoas entrando pelo desespero, achando que Deus não vai atender, que Deus não está ouvindo a oração. E o nosso irmão Elias, a qual eu vou falar, dele, gosto demais, eu me identifico muito, porque ele entra no cenário de Israel num período difícil da história. Se vocês estudarem a história do momento que estava acontecendo, a nação, o povo de Israel estava tão envolvida com as mentiras de Jezabel e Acabe, sendo levada por mentiras, sendo levada por situações de idolatria, de apostasia, de cair na descrença, na incredulidade. Irmãos, se vocês olharem para os dias de hoje, não é diferente. Está acontecendo isso exatamente. E o profeta Elias, ele surge num cenário de repente, que é para chocar os profetas de Baal. Ele entra mesmo para dar uma ordem de Deus. Quem quer servir a Deus, sirvam. Mas quem quer servir Baal, também vá buscar Baal. Mas ele tinha que falar a verdade. E os profetas verdadeiros, profetas da verdade, têm que falar a verdade, doa quem doer. Não tem esse negócio de bajular ninguém,
Não tem esse negócio de, sabe, de jogar florzinha. A verdade é essa. Nós estamos vivendo um período difícil, em que crentes estão entrando em desespero, porque não buscam na palavra de Deus. Ele quer que o profeta profetize, ele quer que o profeta mande uma revelação. E eu não faço isso, porque tem a palavra de Deus. Por que eu não faço isso? Eu recebo centenas, dezenas de recados por dia, porque as pessoas têm a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual da fé. Aleluia. Se você não se basear dentro das Escrituras, não buscar socorro. Eu aprendi a orar na Bíblia, com a Bíblia, num momento de maior desespero, de uma provação que eu estava passando muito grande. E quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo, eram 4:10 da madrugada. Eu tinha acabado de chegar de Porto Alegre. Há poucos dias, faltam acho que uns 2 ou 3 dias que eu tinha chegado de Porto Alegre. E eu passei por uma provação muito forte. Eu morava na Zona Leste, muito forte. Com um marido que não cria em Deus, que não acreditava na palavra de Deus, eu sozinha. Eu me vi sozinha naquela hora para enfrentar uma situação difícil. Quando eu ouvi a voz de Deus dizendo: ore, pegue a Bíblia, abra no Salmo 46 e comece a orar em cima deste salmo. Irmãos, foi um alento para minha alma. Foi algo que eu aprendi, não foi ninguém que me ensinou, foi o próprio Espírito Santo. Naquele momento, eu não tinha que ligar, eu tinha telefone, tinha arrebentado o fio de telefone, tinha caído o teto da minha cozinha, tinha quebrado tudo dentro de casa, desabou o teto, era uma casa muito velha, muito antiga. Eu passei um sufoco terrível. E na hora que eu vi com tudo desabando, só entulho, poeira, fio de luz arrebentado, fiquei sem energia elétrica. Graças a Deus que eu morava ao lado da minha tia Antônia, ali na Vila Formosa. E ela foi o meu porto seguro ali, me socorreu alguns dias. Ali Deus falou comigo. O que está acontecendo com os crentes hoje, irmãos? Não vão na Bíblia. Não pegam a palavra, passa o dia, não lê um versículo. Aí vem a prova, começa a correr atrás de profeta, profetiza para mim, não faço isso. Por quê? Porque você tem a maior profecia que é a palavra de Deus. Eu aprendi isso debaixo de uma prova, com tudo quebrado, perdi fogão, perdi geladeira, perdi louça, ficaram 4 xícaras, uns 3 garfos e pratos, não ficou nenhum, eu ganhei tudo. E eu me vi numa situação que agora era eu e Deus. Senhora, meu irmão, que é você e Deus. E quando Deus te chama para um particular, eu vou falar o que Deus está me dizendo agora. Aleluia. Deus está chamando crentes para um particular, você e ele. Para de ficar correndo atrás desse ou daquele. E às vezes, de tanto você correr atrás de profeta, você acaba ouvindo coisas que te deixam confusa. Entenda isso, Deus está falando com alguém nessa noite. Alguém confuso, abatido, desesperado. E este homem, profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 em diante, ele estava vivendo esse momento de abatimento, desespero, sem vontade de viver. O profeta Elias, hein? Eu estou falando de um homem que enfrentou os 450 profetas de Azera e de Baal, que o fogo desceu no altar. Eu estou falando de um homem que se levanta para enfrentar Jezabel e Acabe. Jezabel odiava a profeta de Deus. Ela já tinha mandado matar vários profetas. E ele estava na lista. Só que Deus interveio. Deus entrou e agiu pela vida do profeta Elias. Porque viu nele fidelidade. Mas ele, a carne dele, o profeta, estou falando do Elias. Vou deixar a palavra profeta de lado. Estou falando do homem carnal, ser humano chamado Elias. Estava debaixo de uma opressão muito grande, de um desespero muito grande, de uma tristeza muito grande, de algo que ele precisava de um conforto, ele precisava de uma palavra de alento. E nessa noite Deus me trouxe aqui, aleluia, para falar para você, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra para você nessa noite. Talvez o seu período, o seu segundo mês do ano, já estamos terminando o mês dessa semana, não foi fácil, não está sendo fácil. O mundo, o Brasil, a situação está sendo caótica, mas nós temos um Deus lindo e maravilhoso. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos ao texto, amém? Preste atenção, porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração.
1 Reis, capítulo 19, versículo 8 em diante. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Elias, que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Olha, os filhos de Israel, viu? Deixaram o conserto de Deus, mas ele continuava zeloso. Derribaram os teus altares. Olha a situação que estava vivendo o povo de Israel. Derribaram os altares. Altar derribado é o altar que não tem oração, que não tem comunhão com Deus. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Glória a Deus. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Amém? Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Glória a Deus, eu quero ficar aqui neste versículo. E depois do terremoto, veio uma voz mansa e delicada. Você pode dar glória a Deus aí, crente? Preste atenção. No capítulo anterior, nós encontramos a seguinte situação. O profeta está diante dos profetas de Baal, capítulo 18, versículo 22 em diante, num grande desafio, num confronto, onde Deus se revelou que ele era o Deus verdadeiro. Depois disso, o abatimento, entre o capítulo 19, ele recebe ameaças de Jezabel. Quem está te ameaçando? Qual é a situação que está ameaçando a sua fé? Ele recebe ameaças de Jezabel no início do capítulo 19. Ela diz assim: olha, eu vou pegar a tua cabeça. Ela ficou sabendo, chegou a notícia nela, do que Elias tinha feito em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel. Matado os profetas de Baal. E olha, ela mandou uma ameaça. Ela mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Era uma ameaça de morte. E ele se fechou, entrou em desespero e foi para a caverna. Ele foi para a caverna, não foi Deus que levou ele, não. Uma coisa é Deus por alguém na caverna, por alguém no deserto. Outra coisa é você ir por sua conta. Entenda bem, ele foi para a caverna se esconder das ameaças de Jezabel. O medo entrou nele, o desespero é comum porque ele era ser humano. Eu sempre digo, irmãos, não existe super profeta, super pastor, super pregador, não existe. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos vulneráveis a sentir medo, pavor, tristeza, angústia. Tá entendendo? Mas só que nesse momento, ele resolve ir para a caverna, se esconder. Olha que interessante, um homem que desceu fogo do céu, que orou e Deus se manifestou. E de repente você encontra esse homem abatido. Quem sabe você está vivendo isso?
Quem sabe eu ia pregar no Evangelho de São João, mas eu sentei aqui com as minhas Bíblias, fiz uma oração, aleluia, e o Espírito de Deus falou comigo que vai tirar crente da caverna, alabaia, subderébia, crentes que estão abatidos, desanimados, frustrados, decepcionados, achando que Deus não está lhe vendo nessa situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus. O teu tempo de caverna está acabando. Aleluia. As suas horas de caverna estão acabando. Eu não tive tempo de fazer um estudo, um esboço. Não tive tempo. Mas o Senhor está me levando a essa palavra. E se o Senhor me deu essa palavra, porque tem gente precisando, tem crente precisando ouvir isso. É hora de sair da caverna. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa estar atento à voz do Senhor. E Elias, nesse momento, ele está depressivo, triste, abatido. Aleluia. E o Senhor fala com ele. Deus primeiro revelou a presença dele na sua grandeza, no seu poder, diante dos profetas de Baal. Deus se revelou como Deus de Israel, o verdadeiro. Mas quando a ameaça chegou, aleluia, e toda ameaça, ela produz uma pressão psicológica muito grande. Toda pessoa que é ameaçado, o seu emocional fica desequilibrado. Aquilo lhe causa medo. E Deus está falando com alguém, eu não sei que tipo de ameaça, o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor me trouxe essa palavra e desceu no meu coração. Eu orei aqui, eu estou na cozinha, porque eu estou numa casa bem pequenininha por enquanto, estou aqui esperando a reforma da minha casa, e eu disse, Deus, o que vou pregar desde a semana passada que eu venho pensando de fazer essa live, como eu disse para vocês, me ausentei devido às viagens e compromissos, mas aqui estou para a honra e a glória do Senhor Jesus. E Elias, nesse momento, ele está debaixo de uma pressão, de uma ameaça, de uma mulher maligna, de uma mulher perigosa, porque essa mulher, ela se casa com Acabe. A primeira coisa que ela quis fazer e fez, que construísse um altar a Baal para tirar a adoração ao Deus verdadeiro. Ela queria excluir que o povo não adorasse a Deus. Ela não aceitava que pessoas fossem adorar. Tinha que adorar a estátua de Baal. E o marido, levado por essa mulher maligna, ele faz o desejo dela. Constrói altares. E interessante que naquele período foi um período muito delicado, muito difícil. Que muitos se deixaram levar pelas mentiras dessa mulher. Mas o Senhor, Deus é um Deus da verdade. A palavra do Senhor é a palavra da verdade. Então escute bem. E o Senhor indica ele, fala com ele. Ele está lá escondido, oprimido, comeu, bebeu, Deus mandou carne, Deus mandou a água, o corvo veio trazer a provisão, ele comia e voltava para a caverna. Comia, bebia e voltava para a caverna. Só que Deus queria ele de pé. Deus queria falar com ele. E o Senhor disse para ele, Elias, o que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo nessa caverna, meu irmão, minha irmã? O que está acontecendo contigo nessa noite? Por que você entrou nessa caverna? Eu estou com medo, estou apavorado. Ela mandou matar todos os profetas, só eu fiquei. Não, Elias. Ainda tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Não é só você que passa a prova, não, meu irmão. Não é só você que vive na prova, não. Tem gente com muitas provas, muito mais do que a sua. Agora entrar na caverna, se recolher, não é tempo. É tempo de se levantar, é tempo de tomar atitude para que Deus possa agir na sua vida. Está me entendendo? Foi a palavra que Deus falou no meu coração. Todos nós passamos na vida momentos que a pressão que sofremos é muito maior do que aquilo que podemos suportar. Todos nós. Lutas, adversidades, angústias, ansiedade. A tal da ansiedade está tomando conta da humanidade. Tem pessoas que têm crise de ansiedade, fica debaixo de remédio. Irmãos, eu queria, me desculpem, me perdoem, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já passei tanta luta na minha vida e Deus tem me sustentado. Eu vejo crentes debaixo de ansiedade, depressivos. Eu tive uma ameaça de depressão, sim, quando meu marido era vivo. Mas Deus é tão maravilhoso na minha vida, que trouxe uma irmã na minha casa, irmã missionária Miriam.
lá de Taipas, da regional de Taipas. Ela chegou na casa da irmã Grace e falou para ela: onde mora a missionária Cristina? Eu preciso ir lá orar por ela. Eu estava debaixo de uma opressão tão grande. Eu ia pregar, estava muito bem. Eu botava o pé no portão e desabava, eu chorava compulsivamente. E Deus falou com ela: vai orar pela minha serva, porque Satanás quer jogar ela em cima de uma cama com depressão. Mas Deus se levantou por mim primeiro. Deus se levantou por mim. Aleluia. Irmã Miriam Brandão, ela lembra disso. Eu estava mal aquele dia. Eu tinha chegado num culto, da tarde da bênção. Deus tinha me usado muito por misericórdia. Mas a tristeza invadiu meu coração. Meu esposo era vivo. Ela chegou em casa às 9h10 da noite. Eu sei que ela chegou até meio constrangida, tipo, isso não é hora de ir. Mas Deus mandou ela vir na minha casa. E ela está sabendo, ela está me ouvindo agora. Deus a enviou. Aleluia. Olha o cuidado de Deus. Deus não desampara o seu povo. Ela chegou em casa e disse: eu vou fazer uma oração pela senhora. Pediu licença para o meu marido, ele com aquela cara de ué dele, né? Não gostou muito, mas ela orou na autoridade de Deus e disse: Satanás, você quer jogar a serva de Deus em cima de uma cama com depressão, mas Deus me trouxe aqui a partir daquele dia, irmãos. A partir daquela hora, toda glória e honra é para o Senhor. Deus enviou a serva dele aqui na minha casa. Ela nunca tinha vindo aqui. E o Senhor me deu graça, suportei, passei e sobrevivi e estou de pé. Ninguém está livre de passar por isso. Agora, o que nós não podemos deixar se levar por isso. Porque se a gente aceitar e entrar na cabeça assim: Senhor, olha, eu quero morrer. Foi o que Deus falou: me tira a minha vida, eu quero morrer. Para mim chega, para mim basta. Chega, eu já enfrentei profeta de Baal. Já fiz, agora que eu estou precisando, parece que Deus me abandonou. Não, irmãos, Deus não te abandonou. Não. Escute bem. Adversidades vem para todo mundo. Veio para Jó. Veio para Jó. Para que prova maior do que a de Jó? Um homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Para pensar nisso. E ele passou por essa provação terrível. Aí vem crise na família, ansiedade, proveniente de enfermidade. As coisas vêm tentando de todas as formas tirar o teu ânimo, tirar a tua alegria, tirar o teu prazer de servir ao Senhor. Não são poucas, irmão, não são poucas as vezes, não são poucas, que somos tentados a achar que não existe solução. Hoje eu recebi uns 4 ou 5 mensagens dizendo assim: missionária, chega, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, não aguento mais, e vai. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, o que eu falo para essa pessoa, Espírito Santo? Eu só posso orar. Só posso orar. Não são poucas vezes que somos tentados a achar que não existe solução para os problemas. São situações como essas que se apodera do nosso sentimento, fazendo com que a gente tenha o desejo de desistir. Eu tenho certeza que essa palavra está falando com alguém que está querendo desistir de tudo. Estresse. Estresse, ela causa certas situações. É uma palavra popular que vem do latim, usada durante o século XVII, para apresentar diversidades, aflição. Enfim, o estresse, ela evolui, ela traz uma pressão tão grande. E interessante que na física, o estresse significa um fio prestes a se arrebentar. Tem gente que está dizendo assim: eu estou por um fio para tomar uma atitude. O Espírito de Deus está falando com você nessa noite. O estresse é tão grande, a pressão é tão grande. E na física, a palavra estresse significa um fio que está para se arrebentar. E Deus está te sustentando neste fio. Aleluia. Deus está falando contigo essa noite. Não é hora de desistir. Não é hora de entrar na caverna. Deus está vendo tudo isso e está assistindo você. E o estresse é um conjunto de reações que o organismo desenvolve
ao ser submetido a uma situação que exige esforço. O estresse é um conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige um esforço para adaptação em alguma circunstância ou problema. O texto diz aqui do profeta Elias. Nós lemos aqui que este episódio extremamente peculiar na vida deste homem de Deus, na vida desse profeta. Elias, depois de milagrosamente derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, desmoralizando-os publicamente, expondo-os a uma das maiores ignominias sagradas, que Jezabel, a rainha malvada, maligna, movida de uma profunda indignação, proclama um edito afirmando que no dia seguinte ela ia dar cabo na vida de Elias. Mas o que prevalece é a palavra de Deus, não é o que Jezabel disse. Não, olha, amanhã, ela disse, olha, eu juro pelos deuses, que amanhã a tua vida vai ser ceifada. Mas o Senhor tinha propósito, tinha uma longa caminhada na vida de Elias. Elias ainda iria ungir Eliseu, filho de Azael, como seu substituto, a Jeú. Irmãos, olha que coisa linda, Deus é tão lindo. Ele ia fazer ainda coisas tremendas. Ele ungiu Jeú, Azael. Exatamente, Jeú foi o homem que deu fim à vida de Jezabel. Louvado seja Deus. O texto bíblico nos mostra isso. Na vida desse homem de Deus, que enfrentou um desafio diante do profeta de Baal. E a rainha, tomada por um ódio, tomada por uma indignação, ela proclama um edito afirmando que no dia seguinte, custasse o que custasse, Elias estaria morto. Ao contrário do que pareça, Elias, ao tomar conhecimento de tal afirmação, aleluia, ele foi tomado de um sentimento de medo, aleluia, ele enfrentou 400 profetas de Baal e sucumbiu diante da pressão da ameaça da rainha fugindo em direção ao deserto. Um homem que enfrentou um grande desafio no Monte Carmelo, mostrando àquele povo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O que a gente pode aprender com isso? Por mais espiritual, irmão, por mais espirituais que sejamos, eu preciso entender que como ser humano que sou, sujeito a determinados momentos da vida, tem dia que você está no seu limite. E essa palavra está falando com pessoas que dizem hoje, eu estou no meu limite. O Espírito Santo de Deus não erra. Essa palavra tem endereço, não é só para uma pessoa, nem duas, nem três, nem quatro, é para dezenas de crentes que estão me assistindo agora. Teve pessoas que hoje, a revelação da palavra disse, eu estou no meu limite. Algum sentimento a gente consegue desenvolver quando nós estamos no limite. Quais são os sentimentos que eu desenvolvo quando eu digo que eu estou no limite? Medo, desânimo, desejo de ficar sozinho, vontade de morrer, depressão, no capítulo versículo 4 e 5. Repare na progressão na atitude de Elias. Senta, deita e come. Perda de fome, frieza e apatia emocional, espiritual. Repare que Elias vê o anjo sem que o despertasse qualquer tipo de sentimento positivo. Ele estava tão mal, mas tão abatido, tão envolvido com essa pressão, depressão, que o anjo do Senhor apareceu, ele não teve nenhuma reação. Como você reagiria recebendo a visita de um anjo? Ele não teve nenhuma reação, estava apático. Quais outras lições que eu posso aprender? Da mesma forma que a vida se encarrega de enviar mensageiros com notícias ruins, Deus se contrapõe a essa situação, aleluia, enviando anjos com notícias de esperança e salvação.
O basta de Deus forma. Deus é maravilhoso, irmãos. O basta de Deus, aleluia, sempre será diferente do basta da gente. Da mesma forma que a Bíblia se encarrega de enviar mensageiros, notícias ruins, Deus se contrapõe e envia notícias boas. O basta de Deus será diferente do teu basta. O basta da gente, o nosso basta, o teu, nos isola, nos deprime, nos angustia, nos autodesvaloriza. O basta de Deus nos impulsiona a continuar crendo, nos motiva a enfrentar más notícias, nos incentiva a esperar, aleluia, contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, aleluia, em idade avançada, quando o Senhor aparece a ele no capítulo 15 de Gênesis, dizendo: tu serás pai de multidão. Ele disse: o que hás de me dar, Senhor? Eu estou velho, não tenho filhos. Lembra dessa passagem bíblica tão citada, tão conhecida, que até está nas novelas aí de Gênesis? Ele creu contra a esperança, e isso foi imputado por justiça. Aleluia. Ele creu, ele se sustentou, ele se apoiou na palavra de Deus. Quando o Senhor disse: olha, não vai ser o teu criado da casa. Porque Abrão era chamado de Abrão até aqui, depois Deus o chamou de Abraão. Ele já tinha um plano. E o plano de Abrão era: eu vou nomear o meu criado, que vai ser meu herdeiro. Eu não tenho filhos. Minha esposa velha, estéril. Aleluia. E o Senhor disse: não, Abrão, esse não é o plano que eu tenho para a tua vida. Esse não é o basta de Deus na tua vida. Ele chega quando nós estamos no limite. É aí que ele vem para mostrar que ele tem poder de reverter situações. O Senhor se apresenta quando você diz: basta, não aguento mais, está difícil, não vou aguentar. O marido não muda, o filho não trabalha, ninguém quer nada com nada. Você tem que ser o Elias da sua casa. Se levante, sai dessa caverna, porque o Senhor vai te falar com voz suave, com brisa suave para você nessa noite. Ele já está falando para você. O basta de Deus é diferente do nosso basta. O basta de Deus, aleluia, ele vem para dar esperança. O meu basta e o teu basta nos deprime, nos isola, nos angustia. A gente pode desistir da gente, mesmo com tudo, Deus jamais desiste de nós. É diferente o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Você pensa de um jeito, Deus trabalha de outro. Olha que interessante. De repente, Elias diz assim: cansei de tudo. Basta, Senhor, cansei. Portanto, me tira a vida. Em seguida, o profeta apresentou o motivo do seu pedido. É melhor morrer. Não aguento mais. Ele apresentou a Deus o seu pedido, a razão, o motivo. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que os meus pais. Em momento algum, Deus pediu que Elias fosse melhor do que alguém. Deus não está pedindo para você ser melhor, mas apenas que ouvisse a palavra e lhe obedecesse. Aleluia. A combinação do colapso emocional. Elias está vivendo um colapso emocional, exaustão, fome e uma sensação profunda de fracasso, acrescido da falta de fé no Senhor, levou a Elias a uma depressão profunda. Havia, porém, um elemento de orgulho em tudo isso. Tem crente que é orgulhoso, não dá, ele está lá, não dá braço a torcer. Havia um sentimento de orgulho na vida de Elias. E tudo isso, certa dose de autopiedade. Pois Elias estava certo de que o seu ministério, no Monte Carmelo, colocaria o povo de joelho. Talvez também esperasse que Acabe, Jezabel, se arrependesse. Ele esperava, diante do que Deus fez no Monte Carmelo, ele esperou que Jezabel e Acabe se prostrassem de joelhos, tivesse arrependimento, e que deixasse Baal e servisse a Jeová.
Tudo que você quer, como servo e serva de Deus, é que seus filhos vão para a casa do Senhor. O teu desejo é ver o seu marido na presença de Deus, ver sua esposa na presença de Deus, a sua nora, os seus netos, os seus filhos. E quando isso não acontece, você se entristece. Aleluia, porque nós queremos ver a nossa família nos pés de Jesus. Graças ao Senhor Deus, 95% da minha família serve ao Senhor. Poucos que eu saiba, que chegam ao meu conhecimento, que não estão na presença de Deus. Graças ao Pai, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Elias queria era exatamente isso. Que Acabe e Jezabel se arrependessem, deixasse Baal e fosse servir a Jeová. Só que as expectativas de Elias não foram preenchidas. E muitas vezes as minhas expectativas e as suas expectativas, elas não são preenchidas. Aleluia. De modo que ele se considerou, quando ele viu que isso não aconteceu, ele se considerou um fracassado. Mas é raro o Senhor permitir que o seu servo veja todo o bem que fizeram. Pois caminhando pela fé, quando a gente caminha pela fé e não pelo que vemos, eu digo a vocês, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, esses 30 anos de caminhada na minha vida, eu glorifico e exalto o nome do meu Deus. Não posso deixar de citar o nome da minha saudosa mãezinha, que soube me ensinar, me criar e chorar por mim na presença de Deus. Ela creu, quando o Senhor falou comigo, aos 15 anos de idade, que Deus me usaria nos altares dos púlpitos. Eu fui motivo de deboche de pessoas amigas da igreja. Eu fui motivo de deboche até de pessoas da família, dizendo: a Cristina, nunca. Ela disse: Deus vai cumprir a promessa na minha filha, e cumpriu. Minha mãe partiu aos 90 anos e ela viu Deus na minha vida, ela viu Deus levantar a minha vida. Caminhei com a minha mãe 3 anos e meio, onde ela ia eu estava ali desde a minha adolescência. Caminhei na simplicidade dela, uma mulher de fibra, de oração. Eu nunca vi minha mãe chorar nos pés de Jesus na oração. Eu nunca vi minha mãe reclamar de luta. Aí tem pai, tem mãe que fica choramingando na frente do filho. Ao invés de dar exemplo, fica aí: ai, Senhor, eu quero morrer. Minha mãe nunca fez isso. Eu nunca encontrei minha mãe chorando. Olha que ela passou luta, irmãos. Não foi poucas lutas, não, foram muitas. Ministério, enfermidade, uma série de situações, levante de pessoas contra ela. Mas nunca eu vi minha mãe reclamar de Deus na minha frente. Nunca. Ela sempre dizia: filha, Deus vai te dar vitória, filha, Deus vai te dar vitória, Deus é bom. Nunca. Eu via minha mãe chorando sim, no joelho. Agora, lamentavelmente, eu tenho que dizer uma coisa: tem mãe, tem pai que ao invés de dar exemplo dentro de casa, é o primeiro a reclamar da luta na frente dos filhos. Que base o teu filho vai ter? Que referência os teus filhos vão ter? Se você é o primeiro que choraminga, é o primeiro que reclama, é o primeiro que murmura, que referência você vai deixar para os seus filhos? Minha mãe me deixou uma grande referência. Não só para mim, para as minhas irmãs, para os netos, que hoje são pastores, sobrinhos, parentes dela. Minha mãe deixou referência. Graças a Deus que eu tive uma mãe que soube me ensinar o que é caminhar pela fé. Às vezes eu chegava em casa, eu estava abatida, triste, por alguma situação. Eu dizia: filha, Deus vai te dar vitória, levanta a sua cabeça, minha filha. Jesus não vai deixar você envergonhado. Agora eu tenho que dizer o que o Espírito Santo está me dizendo. Você mãe, você pai, você sogra, você nora, você avó, não fique se lamentando na presença dos seus filhos. Hoje eu tenho que falar da minha mãe, porque ela me deu exemplo de fé. Ela me deixou crescer na fé. Aleluia. Minha referência, meu referencial foi a minha mãezinha, simples, mal sabia assinar o nome dela, mas tinha uma vida de altar, uma vida de oração. Uma mulher que toda quinta-feira se fechava no quartinho da oração, 6 da manhã. Ela dizia para mim: Cristina, minha filha, não deixa ninguém me chamar, atende ou fala que eu não vou atender. Às 6 da tarde ela saía do quartinho da oração, orando, clamando ao Senhor pela família, pelos crentes, pelo país, pelas igrejas, clamando pelos filhos e pelos netos. Nunca, irmãos, nunca. E a gente vê hoje, os filhos olham para nós
como referência. Às vezes eu tenho minha filha do coração, que é a Aline, às vezes ela me pega meio que resmungando, fala assim, mãe, tu é profeta na vida de todo mundo, mãe. E eu, rapidinho volto ao normal. Que referência você vai deixar? Porque eles olham para nós e devem a gente como referência. Transmita para o seu filho que você caminha pela fé. Eu sei que tem dias na sua vida que você quer se esconder, entrar debaixo de um cobertor, se trancar, não atender telefone, falar com ninguém. Mas isso não é um papel de um crente que confia em Deus. O Senhor estava ali, Elias na caverna, veio o vento, Deus não falou no vento. Veio o terremoto, Deus não falou no terremoto, Deus não falou no fogo. Mas uma voz mansa e suave, aleluia. Uma brisa de Deus, o Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Todas as vezes que eu estou querendo ficar angustiada, parece que eu ouço a voz da irmã Valda. Falando para mim, filha, Deus é contigo. Você nasceu para vencer, filha. Você foi gerada debaixo de luta. Meu pai é alcoólatra, ela apanhando meu pai, com marcas de faca no corpo. E Deus fez promessa para ela desde que eu estava no ventre dela, sem ela entender, sem ela saber, ela não era convertida, mas ela foi evangelizada por uma vizinha ali no Ipiranga, no bairro que eu nasci. Deus dizia para ela, tua filha será profeta. Aos 15 anos, Deus trouxe 2 profetas na minha casa. Eu nunca esqueço de citar isso no meu testemunho. E dizendo, eu usarei esta moça. Os anos se passaram, aos 33 anos, Deus começou a fazer algo na minha vida. Sabe por quê? Porque minha mãe me deu exemplo. Minha mãe engolia as lágrimas perto de mim e dizia, mãe, você está chorando? Não, filha, eu não estou chorando de jeito nenhum. Eu estou aqui glorificando a Deus. Eu sei, eu vi as lutas da minha mãe, e às vezes queria entrar revolta dentro de mim, e dizer assim, eu não quero ser profeta. Eu não quero passar o que minha mãe passa. Ela dizia assim, você não sabe de nada, Deus vai te usar. Não, mãe, eu não quero isso para minha vida, eu não quero. Quem sou eu para determinar o que eu quero e o que eu não quero? A minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Então escute essa mensagem. Não fica entrando na caverna resmungando, não. A tua família olha para você como referência. Os seus filhos olham para você como referência. Eles querem um dia ter o prazer, mesmo depois da partida da minha mãe. Quando eu cheguei no velório dela, com 90 anos, eu lembrei das promessas que Deus fez para ela. O Senhor disse, Valda, tu verás a 4ª geração da tua família. Uma mulher que passou por um câncer, foi à beira da morte, ela viu a 4ª geração, os bisnetos, fazendo o velório dela, os netos, irmãos, isso é um orgulho. Eu vi aquele semblante lindo da minha mãe no caixão, lembrando, eu não tinha nem por que me lamentar. Chorei sim, porque eu tenho sentimento, eu sou filha, mas quando eu lembrei de tudo que minha mãe me ensinou, de tudo que minha mãe foi para mim, no meu ministério, eu disse, Senhor, muito obrigado pela vida dessa mulher, ela está na glória. No arrebatamento da ressurreição, ela vai se levantar. Senhor, ela está contigo. Bate saudade, irmãos, bate muita saudade. Esses dias eu peguei alguns hinos antigos no YouTube, comecei a cantar e chorar, lembrar da voz da minha mãe. Bate saudade, claro, a gente tem sentimento. Mas abaixar a cabeça e me entregar, não. O mesmo Deus que acompanha minha mãezinha até o último segundo. E ela sabia que a partir ela dizia assim, está perto de Jesus me levar, filha. Está perto de Jesus me levar. Eu não queria aceitar, perder a mãe, a gente não quer. Às vezes assim, Jesus está me chamando, minha roupa está pronta, minha coroa está pronta. Graças a Deus, irmãos, por tudo isso. Choro, sim, tenho sentimento. Agora me deixar me abater e entregar, dizer assim, basta, quero morrer? Não, eu quero viver todas as promessas de Deus. Às vezes eu brinco com a minha filha, eu falo, eu quero viver até promessas que Deus não fez. Porque eu creio no poder da palavra de Deus. O que tem crente desistindo, irmãos. Tem dias que eu choro quando eu recebo um recado, crentes dizendo, eu quero morrer, eu vou me matar, porque o marido foi embora, o marido trocou eu por outro, porque o filho, porque o marido. Mas Jesus não trocou, você não pode trocar Jesus por causa de marido. Se seu marido foi embora, se Deus quiser restaurar o casamento, Ele restaura. Mas se ele foi pedra de tropeço na tua vida, quem sabe Deus tirou para te deixar livre, para servir a Ele. O que eu mais tenho ouvido mensagens dessa missionária, meu marido me trocou por outro, eu digo, fica com Jesus, fica com Jesus, fica com Jesus, Jesus é tudo, Jesus é tudo.
O colapso emocional tomou conta do profeta. Exaustão, um sentimento profundo, fracasso. Ele estava se sentindo fracassado, uma depressão profunda, e havia um elemento de orgulho em tudo isso. Uma certa dose de autopiedade. Tem gente, irmãos, que fica com uma autocomiseração, se fazendo de coitadinho, chorando, para que todo mundo veja: o que você tem? Não, irmãos, a gente tem que ter empatia, sim. Sentir a dor do nosso irmão, sim. Mas não é só você que passa luta, não. Se você olhar para trás, tem uma fila de crente passando lutas muito pior. Teve gente que perdeu pai, mãe, filhos desde o ano passado da Covid, mas está firme, vivendo, esperando no Senhor. É a tristeza, a frustração de Elias foi que Acabe e Jezabel não se arrependeram. As expectativas dele não foi preenchida. Talvez a sua expectativa começou o outro ano, 2021, não foram preenchidas. E para isso você vai se desanimar. Por causa disso você vai se calar e vai se prostrar diante das lutas. Não é isso. Mas o Senhor disse assim: olha, tem 7.000 pessoas em Israel que não haviam se curvado a Baal, ainda tem os remanescentes, e adorado os deuses cananeus. Sem dúvida, o ministério deles havia influenciado muitas pessoas, irmão. Quantas pessoas olham para mim, olham para você e dizem assim: olha, eu me vejo a senhora como referência. É um peso de responsabilidade muito grande. Jovens, adolescentes. Eu encontrei um adolescente em Guarulhos, domingo, quando eu fui ministrar. Um adolescente disse assim: a senhora é minha referência. Pensa na responsabilidade, irmãos. Uma referência para um adolescente. Disse: eu admiro, eu sou apaixonado de ver a senhora pregar. Eu digo: irmãos, eu não sei pregar. Eu não fiz teologia, eu não sentei numa cadeira de um seminário teológico, mas eu conheço a voz do Espírito Santo. Eu ouço a voz da eterna. Eu entendo que Deus me levantou nessa geração para haver um despertamento. E não sou a única profeta na terra. Eu não sou a melhor profeta na terra, não, irmãos. Eu sou simplesmente barro. Eu sou simplesmente serva que me dispus e me entreguei nas mãos de Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, quando o nosso coração está pesado, a mente e o corpo ficam exaustos. E tem hora, Deus está falando com alguém, você precisa dormir. Tem alguém que precisa dormir, descansar, repousar. Enquanto o profeta dormia, o Senhor enviou um anjo para suprir a necessidade. Tem crente perdendo sono. Teve uma época da minha vida, isso há muitos anos atrás, eu perdi o sono com a preocupação na cabeça. Eu perdi o sono. Perdi, eu ficava mal. Mas graças a Deus, que um dia Deus usou um irmão, lá na Vila Perus. Não lembro o nome dele, disse assim: a senhora vai começar a dormir. O sono é saúde, vocês sabem disso. Enquanto o profeta dorme, enquanto você dorme, o Senhor manda dizer para alguém essa noite: enquanto você dorme, Deus está mandando você dormir, descansar. Aleluia. Ele vai suprir a tua necessidade. Vá dormir essa noite. E não é debaixo de calmante, não. Tem o que tem crente escravizado por calmante. Só dorme se tiver dopada. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Deus está dizendo: eu sou o teu calmante. O Espírito Santo de Deus está dizendo: dorme essa noite, que eu cuido de você. Deus mandou um anjo, aleluia. Um anjo significa mensageiro. De modo alguns concluem que esses visitantes prestativos era outro viajante que o Senhor colocou ao lado de Elias. Não importa se é viajante, se foi um anjo de verdade. O importante é que enquanto Elias dormia, Deus mandava o suprimento. Na hora certa. Porém, no versículo 7, o visitante é chamado de anjo do Senhor. Título dado pelo Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, em passagem de Gênesis 16:10, Êxodo 3:1-4, e por aí adiante. Na verdade, o anjo do Senhor, em Êxodo capítulo 3,
3, o verso 2, é chamado de Deus. O Senhor no restante é o Senhor no restante do capítulo. Assim, a gente pode entender uma coisa, supor que esse visitante prestativo era o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto Elias quanto o apóstolo Pedro foram despertados pelo anjo. Nós não adoramos anjo. Sabemos que eles existem, sim. No caso de Elias, para receber alimento. No caso de Pedro, para ser liberto da prisão. O anjo havia preparado uma refeição simples, porém apropriada ao pão fresco e à água. O profeta comeu, bebeu e se deitou novamente para dormir. Jesus preparou um café da manhã para os discípulos. Irmãos, pensa que privilégio. Jesus preparou um café da manhã para os discípulos. Eu tomo essa palavra e profetizo nesse exato momento. São 20 horas e alguns minutos, 21 horas. Deus está dizendo para alguém que o café da manhã está sendo preparado. Ele preparou o café da manhã com peixe e pão para Pedro e 6 outros discípulos. Está lá em João capítulo 21, versículo 9 a versículo 13. O texto não diz quanto tempo o Senhor permitiu que Elias dormisse antes de despertá-lo. O texto não diz. Glória a Jesus. O texto não diz. Não, quanto tempo ele ficou dormindo para o anjo despertar ele para comer. O Senhor sabia que Elias, louvado seja Deus, planejava visitar o Monte Sinai, um dos lugares mais sagrados da história de Israel. E que esse monte ficava cerca de 400 quilômetros de Berseba, de modo que o profeta precisava de forças. Deus sabe dos seus projetos. Deus está te alimentando pela palavra, e o suprimento vai vir, tanto espiritual na palavra como o físico. Deus sabe do que você precisa nessa sua caminhada. Deus sabe o que você precisa nessa sua jornada. Ele tinha planos de ir para o Sinai, um dos lugares mais sagrados de Israel. Portanto, ele precisava estar fortalecido fisicamente, bem alimentado, para poder chegar até onde ele queria chegar, de forças. Porém, irmãos, não importa qual seja o seu destino, não importa qual seja o seu projeto para 2021. Eu não sei que projeto Deus tem para a tua vida, eu sei o que ele tem para mim, porque ele tem se revelado e falado comigo. Eu não sei o que Deus tem falado com você nessa tua jornada, nessa tua caminhada. Talvez essa semana algumas coisas podem ter acontecido que te deixou desanimado, chateado. De repente alguém enviado de Jezabel lhe trouxe uma palavra que deixou você abatido, querendo parar com tudo. Mas o Espírito de Deus me trouxe a essa live para te dizer: saia da caverna, porque não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo, come dessa palavra, bebe essa palavra, porque a palavra de Deus é comida e é bebida. Aleluia. Come dessa palavra, beba dessa palavra, alimente seu estômago espiritual, porque amanhã será um outro dia. Amanhã Deus cuida, e vai dormir em paz, meu irmão, minha irmã, vai dormir em paz. Louvado seja Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: não perca o sono por causa de ameaça de alguém, não perca o sono por causa de calúnia, por causa de levante de alguém, não perca o sono por causa de pandemia que está no mundo. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer é entregar, simplesmente entregar. Aleluia. Glória a Deus. Não importa como Deus foi bondoso em preparar uma mesa. Aleluia. Como Deus foi bondoso em preparar um café da manhã para um servo desanimado. Elias obedeceu ao mensageiro de Deus e conseguiu viajar 40 dias e 40 noites. Essa palavra para você caminhar com ela. 40 dias e 40 noites, sustentado por aquelas 2 refeições.
Foram só 2 refeições, meu irmão. Aleluia. Quando a gente recapitula como Deus ministrou a Elias no relato de 1 Reis 18 e 19, nós vemos um paralelo, aleluia, com a promessa em Isaías 40, 31. O profeta diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, não se fatigarão, irmão. Ele dá força ao cansado, ele dá vigor, ele revigora as forças, ele dá força, vigor a quem não tem nenhum vigor. Olha que palavra linda, é para você essa noite. Isaías 40, 31, ele dá aquilo a quem não tem nada. Se você pega um 0, multiplica por 0, vai dar o total de 0, e Deus pega o 0 à esquerda e diz: ei, é você que eu vou levantar, é as forças que você está precisando que eu estou te dando essa noite. Come essa refeição, se alimente dessa palavra, louvado seja Deus. E o profeta Elias passou 3 anos escondidos por Deus, durante o qual esperou no Senhor. Quando Deus enviou ele ao Monte Carmelo, capacitou a subir como asas de águia. Irmão, Deus, minha irmã, meu querido, Deus te capacita a voar como asas de águia. Tem um hino assim, bem antigo, né? Do Oséias de Paula. Os que confiam no Senhor, as suas forças mais aumentarão, como asas de águia, sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão, e sem se cansarem sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Este hino é lindo, é uma mensagem para você. Os que confiam, os que esperam, aleluia, aqueles que estão debaixo de promessa de Deus. Aleluia, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus capacitou Elias a triunfar, aleluia, sobre os profetas de Baal. Depois que Elias orou, aleluia, e que a chuva começou, o Senhor fortaleceu ele, aleluia, aleluia. Ele não se cansou. Mas eu quero aqui falar rapidamente aqui uns tópicos que eu marquei. O Deus estava procurando, o que Deus estava procurando realizar na vida de Elias? Marquei um tópico aqui. Por meio dessa lição, o que Deus quer realizar nas nossas vidas? Por meio dessas lições práticas, impressionantes e assustadoras. Dentre outras coisas, vamos lembrar que o servo, aleluia, o servo tem que obedecer ao seu Senhor. O vento, os alicerces da terra, o fogo, instrumentos para fazer o seu trabalho. Se Elias desejasse renunciar o seu chamado divino, o Senhor teria outra pessoa para trabalhar para ele. Você está querendo renunciar ao seu chamado? Você está querendo parar com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Se ele renunciasse, Deus levantaria alguém para tomar o lugar dele. No final, Elias não renunciou, graças a Deus, mas recebeu o privilégio de chamar o seu sucessor Eliseu e de passar algum tempo com ele antes de ser levado ao céu. Se você desistir, Deus levanta outro. Mas graças a Deus que Elias não desistiu, não renunciou. Ele ainda fez o que Deus mandou. O vento e o terremoto e o fogo são meios que o Senhor usa para manifestar a humanidade. Os teólogos chamam essa demonstração de teofanias. Termo originário de 2 palavras gregas, theos, Deus, manifesta, Deus aparece. Essa demonstração. Mas o que eu acho mais lindo, aleluia, depois dessa exibição dramática de poder, olha aqui. Eu quero ficar naqueles versículos que nós lemos, do terremoto, fogo, vento. O Senhor começou a se manifestar. Olha que tremendo.
Talvez o Senhor estivesse dizendo a Elias: você acredita que fracassou no julgamento do pecado de Israel? Mas um dia eu julgarei esse pecado com meu julgamento absoluto e completo. O vento, o terremoto, o fogo, são manifestações de teofania, Deus aparecendo através disso. Aleluia. E os profetas do Antigo Testamento chamavam isso de dia do Senhor, do julgamento do Senhor. Depois dessa exibição dramática de poder, veio um ciclo suave, tranquilo. Quando o profeta ouviu essa voz, ele saiu da caverna e encontrou com o Senhor. O grande poder e o ruído das demonstrações anteriores não tocaram Elias. Mas quando ele ouviu um sussurro, suave e tranquilo, reconheceu a voz de Deus. Pela segunda vez, ele ouviu a mesma pergunta. Pela segunda vez, Deus te perguntou: o que fazes aí na caverna? Deus estava dizendo a Elias: você pediu fogo do céu e matou os profetas de Baal. E por sua oração caiu uma chuva torrencial. Mas agora você está se sentindo fracassado. Você precisa entender, Elias. Você precisa entender que Deus não trabalha de modo espalhafatoso. Deus não trabalha de modo espalhafatoso. Impressionante e dramático. Minha voz suave traz, aleluia, traz o que? A palavra aos ouvidos, ao coração. Louvado seja Deus, os que escutam. Sem dúvida, irmãos, há uma hora, um lugar certo para o vento e terremoto. Há uma hora, um lugar certo para o vento, terremoto e o fogo. Na maioria das vezes, fala pessoas em tom de amor e suave e de persuasão tranquila. O Senhor não estava condenando o ministério corajoso de Elias. Não. O Senhor não estava condenando o seu servo, mas apenas ele estava lembrando, tá? Estava lembrando Elias, que ele usa várias ferramentas diferentes. Presta atenção quais ferramentas Deus vai usar para falar contigo. Presta atenção quais são as ferramentas diferentes que Deus pode usar para te trazer uma vitória. Preste atenção, vou repetir. Deus pode usar ferramentas diferentes para trazer uma palavra de vitória para a tua vida. Aleluia. Deus, ele se manifesta, ele usa ferramentas diferentes para realizar o seu trabalho. A palavra de Deus, ela cai como chuva mansa que refrigera e purifica, produz vida. Em nossos dias, irmãos, de reuniões apoteóticas, de música, de autopromoções, coercivas, difícil. Eu prego em muitas igrejas, não só prego na Assembleia de Deus, eu prego em comunidades, etc e tal. E eu observo uma coisa, eu sou meio crítica. Mesmo porque eu vim de berço batista, eu trago uma referência ainda da Igreja Batista. Eu sou muito atenta ali ao culto, eu gosto de chegar no começo para me observar. Às vezes as pessoas me veem ali caladinha no púlpito, pensam que eu não estou nem aí, estou ligadíssima. Eu estou só prestando atenção, irmãos, a maneira que Deus trabalha. E às vezes as pessoas pensam e faz aquele estardalhaço. Não. Tem hora que Deus vem com uma voz tranquila, suave. Eu aprendi assim, irmãos. Deus tem uma maneira tão especial de falar com você. Deus raramente trabalha por intermédio daquilo que é dramático e o colossal. Quando quis começar a nação de Israel, ele enviou um bebê chamado Isaac. Tudo começou da chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Mas quando ele quis começar a nação de Israel, ele enviou um bebê chamado Isaac. Quando ele quis livrar essa nação da escravidão, ele enviou outro bebê chamado Moisés. Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Talvez você espere Deus falar de uma... Sabe, teve uma pessoa que me deixou um recado, talvez esteja até assistindo, eu não quero que ele me leve a mal de maneira alguma, misericórdia, eu não sou tão grossa assim, não, eu sou autoritária da parte de Deus. Me manda uma palavra profética. Não, as coisas de Deus não é assim, é a hora que você quer.
Não é as coisas de Deus não é na hora que você quer, do jeito que você quer. Irmã, me manda uma voz profética. Não, meu irmão, não é assim. Não, eu não aprendi assim. Eu não aprendi assim. Eu jamais vou deixar de usar Deus, sem Deus me usar. Eu não vou falar antes do tempo e não posso ultrapassar o limite que Deus impôs a mim. Tanto é que eu estou pregando nas igrejas, às vezes os pastores falam assim, olha, a senhora tem 45 minutos, ela tem 1 hora. Enfim, e eu gosto de ouvir a voz de Deus. Eu sei a hora que eu devo parar. Eu recebo um aviso de Deus. Eu digo amém, irmãos, até aqui. Porque se eu forçar, não vai ser Deus falando. Aí vai ser a carne, a Cristina falando, e não vai ter efeito nenhum. Mas quando eu estou debaixo da direção de Deus, e só falo o que Deus manda, o tempo que Ele manda, não adianta, irmão. Se Deus quer falar em 15 minutos, Ele fala tudo bem que 15 minutos é uma introdução de mensagem. 15 minutos é só para você fazer uma introdução, para você aquecer os motores. Até às vezes eu brinco com os irmãos, olha, eu estou esquentando as turbinas. Depois a gente vai levantar o voo. 15 minutos. Mas aí, irmãos, Deus não trabalha com a nossa ferramenta. Deus tem ferramentas diferentes. Quando Ele quis levar a nação da escravidão, enviou um bebê chamado Moisés. Enviou um adolescente chamado Davi para matar o gigante filisteu. E para cumprir a sua missão, o menino usou uma funda e uma pedra. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura, um bebê frágil. Hoje Deus quer alcançar a sua vida, alcançar o mundo, pelo ministério de quem? Através da sua vida, através da minha vida, através dos pregadores da palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho interessante. Deus não precisa ensinar ninguém. Ele não precisa ser ensinado, ele não precisa de conselheiro. Ele é o que ensina. E Deus fala com o profeta Elias. Por que você está prostrado assim? Eu estou encerrando. Por que você está querendo abrir mão do seu ministério? Eu tenho convicção que Deus está falando com alguém nessa noite. Tem alguma Jezabel te ameaçando, te pressionando? Vocês acham, irmão, que eu nunca passei por isso? Aleluia. Tentaram me parar, não foi uma nem 2 vezes. E tentam até hoje. Aleluia. Eu lembro uma vez, irmãos, há uns anos atrás, não me lembro a época. Eu me encontrei com um grupo de pessoas. Tivemos a nossa IBFO, que é a Escola Bíblica Fraternal de Obreiros, eu participo. Temos que participar, os pastores, ministros, missionários. E na saída eu me encontrei com um grupo de irmãos. Ô, missionária, paz do Senhor, tudo bem, tudo bem? E uma pessoa olhou para mim, não lembra, um irmão, disse assim, a senhora é muito atrevida, você não acha? Eu disse, não. A senhora é muito atrevida. Eu falei, por que você está me dizendo isso, irmão? Não, eu acho a senhora muito atrevida. Eu falei, não, eu tenho ousadia pelo Espírito de Deus. Se Deus me deu essa autoridade, pregar com autoridade, meu irmão, não vai ser você que vai me parar. E agora, por que essa preocupação? Um dos irmãos, um olhou para o outro, sabe aquele olhar que correu, tipo, tem alguma coisa errada? Eu falei, irmão, você presta bem atenção no que você está falando. Me chamar de atrevida, não. Eu tenho autoridade de Deus. E o Senhor me usa assim. Ele disse que me usaria assim. Agora, se o irmão não aceita, se o irmão não crê, é problema seu com Deus. Mas eu senti lá dentro do meu coração que tinha alguma coisa errada com aquele homem. Era um obreiro. Não demorou 3 meses. 3. Eu fiquei sabendo de um acontecido. Aí eu entendi por que ele quis me repreender. Tipo, tá pensando o quê? Ele era com medo que eu abrisse a boca e falasse o pecado dele. Eu olhei bem para ele e falei, irmão, qual é o teu medo? Não, eu não estou com medo. Ele falou, você está com medo. Você está me chamando de atrevida. Não, irmão, não sou atrevida. Eu sou ousada e usada pelo Espírito de Deus. E sem o Espírito Santo eu nada posso fazer. Nada, não sai nada daqui.
A Cristina não sabe fazer nada, não sabe falar nada, mas quem coloca as palavras nos meus lábios é o Espírito Santo. Disso eu não abro mão, dou a quem doer, goste que não goste, eu não estou nem aí, meu compromisso é com Deus. E o camarada se doeu. Eu senti que... Eu falei para uma das irmãs, tem coisa errada nesse homem. Não demorou 3 meses, a bomba explodiu e estava no pecado. Daí, porque ele estava meio com medinho de mim. Não tem que ter medo da irmã Cristina, tem medo de Deus, é Ele quem faz. E Elias estava de um jeito e não tinha nada novo a dizer. Para ele, era o fim do ministério, parou, acabou. Não faltava motivos para o Senhor rejeitar o seu servo. Deus poderia deixar Elias morrer na caverna. Foi ele que foi para a caverna. Mas não foi essa abordagem que Deus fez. Não foi essa abordagem que Deus usou. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, pois Ele conhece a minha e a tua estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, versos 10 e 14. Primeiro, o Senhor disse a Elias para voltar ao seu posto de trabalho. Ei, Deus está falando com alguém, volta para o teu posto de trabalho. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, precisamos retornar pelo caminho que viemos e recomeçar. A resposta franca para a pergunta, que fazes aqui, Elias? Era nada. Estou só me afogando, estou me afogando na depressão, estou me afogando com autopiedade, mas Elias foi chamado para servir. E havia tarefas para cumprir. Meu querido, tem tarefas para você cumprir. Quando Josué ficou abatido com a derrota de Israel em Ai, passou o dia com o rosto prostrado em terra. Aleluia. E a resposta de Deus foi, levanta. Por que é que você está desse jeito, Josué? Quando Samuel lamentou o fracasso de Saul e repreendeu, até quando terás dó de Saul? Eu tenho rejeitado. A primeira incumbência de Elias foi ungir Azael, rei da Síria. E o mesmo sendo esta uma nação gentia, era o Senhor que escolhia os seus líderes. O Altíssimo tem domínio, o Altíssimo está no controle de tudo, aleluia. Mesmo sendo homens que não tinham temor de Deus, uma nação gentia, o Senhor escolheu Azael para ser rei da Síria, aleluia. Ele dá poder a quem quer, ele tira, ele põe, a ele a glória, a ele a honra. Daniel no capítulo 4, versículo 25 diz, ele, aleluia, é ele quem faz, ele determina o tempo, ele estabelece tempo, ele é dono do tempo, tudo está nas mãos dele, irmão. Para Deus fazer, é daqui para amanhã. Para Deus, aleluia, bater um grande, é daqui para amanhã. Para Deus levantar o pequeno, é daqui para amanhã. Ele não precisa de ajuda de ninguém, ele é Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Para Deus envergonhar o teu adversário, é daqui para amanhã. Então nessa noite a palavra é, te levanta em nome do Senhor Jesus. Não é hora de entrar na caverna, de pedir a morte, eu quero morrer, não. Deus tem, aleluia, uma tarefa nas tuas mãos ainda, aleluia, abrir mão do teu ministério agora, aleluia. Você acha que os profetas do passado não sofreram? Sofreram terrivelmente. Você não sofreu nem uns 10% ainda, mas o Senhor está dizendo, levanta, eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. A primeira incumbência de Elias foi ungir Azael, rei da Síria. O Altíssimo tem domínio em tudo, sobre o reino dos homens, irmãos. Nós temos que entender, aleluia, ele permite líderes se sentar em cadeira, sim, mas ele tem um domínio de tudo. Ele tem um domínio, poder, autoridade, aleluia, aleluia. Em seguida deveria ungir Jeú, rei de Israel, pois apesar do reino estar dividido, Israel tinha ainda, aleluia, deveria prestar contas ao Senhor. A sua terceira incumbência que Elias tinha que fazer era ungir Eliseu, sucessor de Elias. Olha o que Deus tinha para a vida de Eliseu, para Elias, no momento que ele queria abandonar tudo, abrir mão de tudo. Eu vou pedir para sair do carro, eu não quero ficar aqui. Irmão, quem te colocou nessa cadeira foi Deus. Quem te chamou foi Deus, aleluia. Quem me levantou como pregador e profeta
foi Deus. Eu devo a Ele glória e honra, aleluia, majestade e poder, porque Ele é grande. Não foi vontade minha, porque por mim eu jamais seria pregadora. Pela minha vontade jamais eu subiria no púlpito para pregar, mesmo porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto à altura. Às vezes eu enfrento púlpitos de grandes homens cheios de teologia, mas eu tenho dito e repito, Deus não está preocupado quem vomita teologia em cima dos altares. Deus está procurando homens cheios do Espírito Santo, mulheres que tenham compromisso com a palavra de Deus, aleluia. Deus está procurando sabedoria humana. Não sou contra quem estuda teologia, não sou contra ninguém. É bom você estudar, mas deixa o Espírito Santo usar a tua vida, aleluia, na simplicidade, irmãos. Quando o Senhor me chamou, eu disse para Deus, Deus, eu não sei pregar, eu não estudei em seminário teológico, eu não tenho capacidade, porque Deus disse, vai, porque eu coloco as minhas palavras na tua boca, e quando eu abro a boca com convicção, é porque eu sei que Deus está falando, eu sei que essa mensagem está mexendo no coração de muita gente. Tem gente que entrou na caverna por sua conta, está aí choramingando, com espírito de autocomiseração, de autopiedade, se fazendo de coitadinho. Não é só você que passa a luta, não, meu irmão. Tem gente sofrendo, tem gente gemendo, aleluia, e Deus tem sustentado. A pandemia veio, você não ficou doente, Deus cuidou de você. Bendito seja o nome do Senhor. Então nessa noite se levanta, sai da caverna. Deus disse, Elias, se você não fizer, eu levanto o outro no seu lugar. Ainda bem que Elias não renunciou o seu chamado, porque ele tinha 3 missões ainda. Ele tinha algo a fazer: ungir Azael, rei da Síria, ungir a Jeú, e ungir Eliseu, sucessor dele. Deus tem uma incumbência na minha mão e nas tuas mãos. Deus está falando com alguém que está hesitando em tomar uma atitude. Deus está falando com alguém que está protelando uma ordem de Deus. Levanta e faz o que Deus te mandou. Lembra o que Deus falou com Samuel? Até quando tu vai ter dó de Saul? Se Deus está mandando você fazer, meu irmão, levanta e faz, porque Ele se responsabiliza quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus falou, unge Jeú, rei de Israel, pois apesar do reino estar dividido, Israel ainda se encontrava sob o domínio e a aliança divina, e deveria prestar conta ao Senhor. A sua terceira incumbência, unge Eliseu, teu sucessor. Elias havia se queixado que a geração passada havia falhado com ele, e a geração presente havia feito o mesmo. Então Deus chamou para ajudar e preparar a geração futura, ungindo reis e profeta. Viu? Deus está dizendo aqui, faz o que Ele está mandando, com pressa, é para ontem. É para ontem. E quando nós estamos debaixo da direção de Deus, Ele se carrega. Então nessa noite, a ordem é, sai da caverna, levanta, bebe e come, porque a tua jornada será longa. Nós estamos vivendo uma geração difícil, sim, de crentes rebeldes, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Estamos vivendo uma geração de pessoas que não querem compromisso com a verdade. Estamos vivendo uma geração de pessoas, de crentes, que querem viver de qualquer jeito. Mas Deus ainda conta com homens de Deus e mulheres para pregar a verdade. Deus ainda conta com homens e mulheres de Deus que toca na ferida, no pecado. Que a mesma palavra que fere é a mesma que cura. E as mensagens de advertência, as mensagens de arrependimento, elas não podem sair dos nossos altares. Eu estou falando para pastores que possam estar me assistindo, líderes que podem estar me assistindo. Não deixe de pregar a verdade nos altares da sua igreja. Não deixa de pregar arrependimento, porque o Senhor tem pressa.
O Senhor tem pressa. O rei está voltando. É tempo de separação do pecado. Apesar, amados, que nós vamos viver períodos difíceis. Vamos viver períodos de escândalos e mais escândalos. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero aqui agradecer a Deus por esses momentos que vocês deixaram para me assistir. A glória e a honra é para o nosso Deus. Deus me deu uma incumbência. Vocês pensam que é fácil subir em cima de altares, igrejas cheias de homens capacitados? Me sinto tão pequena. Mas Deus tem dito, grande eu sou na sua vida. Tem igrejas que eu vou, que eu sei que eu não volto mais, mas a verdade tem que ser pregada. Porque eu sempre digo, o meu agenciador, o meu assessor, que faz a minha agenda é o Espírito Santo. Aleluia. E eu quero crer que essa palavra foi ao encontro de muitos, principalmente a homens e mulheres que têm chamado profético. O Senhor tem pressa lá, na bundicaia, serve ao fogo de despertar uma geração que renuncia, que anuncia o pecado. Uma geração que diga a verdade. Como o profeta Elias quase pagou com a vida. Temos que enfrentar Jezabéis no século 21. Temos que enfrentar os Acabe, que quer acabar com os cultos de adoração na casa do Senhor. Que quer, tudo que Jezabel queria era exterminar o culto de adoração a Jeová. Ela não queria que ninguém adorasse ao Senhor. Mas nós somos os profetas dessa geração para levantar um povo e dizer: quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Eu sempre digo aos irmãos, doa a quem doer, eu não estou preocupado se vão me chamar de novo ou não. Eu preciso fazer o querer de Deus. Eu sei do chamado, eu sei do preço que minha mãe pagou para me ver hoje na presença dele. Eu sei disso. E não foi pouca coisa não. Mensagem de arrependimento. O Senhor fortaleceu Elias no momento em que ele estava abatido, depressivo, desanimado, com autopiedade, querendo morrer. Mas Deus disse: Elias, a tua jornada não terminou. A tua jornada não terminou. A tua caminhada é longa, minha irmã. O teu caminhar é longo, meu irmão. Se levanta, sai dessa caverna. Porque tudo que Jezabel quer é calar a boca dos profetas. Mas a minha boca ninguém cala. Só quando o Senhor me levar para a eternidade. Aleluia. Nós somos a voz profética dessa geração. Nós somos a trombeta de Deus que tem que ser tocada nessa geração. Toca a trombeta em Sião. Perturbe os moradores da terra. Chegou o tempo, aleluia, de despertar a igreja para o arrependimento, para uma mensagem de despertamento, de conforto e consolo. É esta palavra que Deus me deu, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um mês abençoado, um final de mês. Você, meu irmão, da tua família. É como eu falei, vou repetir, talvez você não estava na hora que eu falei. Mãe, pai, pelo amor de Jesus Cristo, pare de fazer autopiedade na frente dos seus filhos. Você é o sacerdote da tua casa. Você é a sacerdotisa da tua casa. Os seus filhos se espelham em você. Eu tive uma mãe que me deixou um legado inquestionável, com pouca sabedoria humana, na simplicidade, mas ela sabia tocar o coração de Deus, ela sabia aconselhar, ela sabia chamar atenção, ela tinha um contato, uma intimidade com Deus muito grande. Tudo que eu sou, devo a Deus em primeiro lugar, e a minha saudosa mãezinha, que me ensinou, aleluia. Um dia Deus usou uma profeta e disse: olha, vocês duas vão se separar. Ela caminhou comigo 3 anos e meio no início do meu ministério. Minha mãe chorou muito, porque ela amava andar comigo. Mas eu disse: não tem problema, irmã Valda, Deus vai cuidar da sua filha. E tem cuidado e vai continuar cuidando. Eu viverei, vou ver as promessas de Deus. Aleluia, eu não caminho pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Deus é fiel, pode ter certeza disso.
Ele tem alimento para você. Deus vai preparar um café da manhã para você. Ele preparou uma janta agora à noite, que foi a palavra. Aleluia. Profeta depressivo, comia, bebia e voltava a dormir. Comia, bebia e voltava a dormir. Deus diz, chega, Elias. Chega, porque eu preciso de você. Aleluia. A tua caminhada é longa. Come essa comida e vai caminhar 40 dias e 40 noites. Porque eu tenho algo grande para a tua vida. Eu ainda tenho corações, eu ainda tenho mensagem de arrependimento. Eu ainda tenho mensagem de conserto. Aleluia. Deus vai começar a usar pessoas que talvez não queiram ser usadas, porque tem alguns profetas que querem abrir mão do chamado. Muitos estão se acovardando, só quer pregar o que agrada ao homem. Não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Deus quer de nós. Nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar, independente se vão te chamar de novo ou não, meu irmão. Deus é fiel para cumprir a sua promessa na sua vida. Abre a tua boca e tá encherei, e o nome do Senhor será glorificado. Quero orar pela sua vida, orar por você. Se porventura tiver alguém aí nos assistindo que está afastado da presença do Senhor, volte para Ele. Volte para Ele com muita pressa. Jesus está voltando. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer uma aliança com Deus. Minha mãe sempre dizia assim, eu lembro que um dia estávamos no metrô lotado, mês de dezembro, um calor insuportável. E um rapaz se aproximou de mim, já com um cheiro de bebida, assim, meio que embriagado, não muito. A minha mãe levantou e falou assim, filho, você fez o seu seguro de vida com Deus? Ele disse assim, não, senhor, não sei o que é isso. Filho, faça um seguro de vida com Jesus. Faça um seguro de vida com Jesus, porque se você partir hoje, o Senhor vai te receber em glória. Então eu convido você essa noite, ouvinte da palavra de Deus, simpatizante. Talvez você cresceu no evangelho, vai para a igreja, gosta de ouvir os louvores, gosta de assistir o culto, mas Deus está te chamando agora para fazer um seguro de vida com Ele, para ter garantia da sua salvação na eternidade. Se você estiver me ouvindo, me assistindo agora, em nome do Senhor Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Se você se afastou, porque talvez as lutas te sufocaram, talvez situações te oprimiram, Deus está te chamando, retorna à casa do Pai. Ele tem um anel no dedo, Ele tem pão, Ele tem peixe, Ele tem mel, Ele tem palavra de vida, Ele tem um banquete para você, Ele tem vestes novas, túnica nova e uma festa no céu, aleluia, para comemorar a sua volta. Se você se afastou da presença de Deus, eu te convido nessa noite, nesse momento, volta para Ele, porque Jesus está voltando. Antes que Ele volte para você, volte para Ele, entrega a tua vida para Jesus. Coisa boa é ser crente, irmãos. Coisa gostosa é servir um Deus maravilhoso que cuida de nós. Vamos orar nesse momento. Você que está precisando de uma vitória, talvez vivendo uma luta muito grande, você que talvez hoje entrou nessa live dizendo assim, cansei, estou cansada, estou no meu limite. Olha a palavra que Deus mandou. O Senhor renova as suas forças. Querido Deus, eu quero te louvar neste momento. Obrigado, Espírito Santo, por nos direcionar nesta palavra. Obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que esta mensagem foi ao coração de muitos crentes. Obrigado, meu amigo Espírito Santo, por fazer uso da minha vida. Senhor, se tiver alguém nesse momento voltando para o Senhor, se reconciliando contigo, renova o seu nome no livro da vida. Senhor, se neste momento alguém está entregando a sua vida para Jesus, escreva o seu nome no livro da vida. Senhor, este crente que está desanimado, esta mãe, aleluia, este pai, esta esposa, esta irmã que está abatida e disse, eu estou no meu limite. Deus, o Senhor trabalha com ferramentas diferentes, a voz suave, aleluia, um ciclo suave soprando agora neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, levanta esse irmão, levanta essa irmã, tira essa tristeza, essa angústia, Pai, e dê a vitória para o teu povo. É o pedido da minha alma que te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por tirar esse tempo para nos assistir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço, até mais.